A graça e a paz, meus amados. Como é que você está? Tudo bem? Que Deus continue te abençoando. Estamos aqui reunidos em mais um fim de semana para ministrarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição 8, que diz que as causas de desunião devem ser eliminadas. Só lembrando, para você que já está conosco, que vem nos acompanhando aí, desde o início do momento da pandemia, quando o Senhor colocou nos nossos corações realizarmos as lições, as aulas da Escola Dominical, através do canal do YouTube. Para você que não nos acompanha, nós estamos na terceira revista do terceiro trimestre, que tem por tema os princípios divinos em tempos de crise. E já estamos quase no fim dessa terceira revista, que tem trazido tantas contribuições para a gente. Mensagens importantes que aconteceram, que foram registradas no Antigo Testamento, mas que tem na sua gênese, na gênese que eu digo, no objetivo da temática para os nossos dias, a nossa, vamos dizer assim, a nossa revisão, esse olhar para dentro de si, para buscar aquilo que ainda precisa ser ajustado, assim como entender para nós, cristãos, conhecermos, estudarmos, amadurecermos a doutrina de Cristo, a doutrina de salvação através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Então, na lição de hoje, a gente sempre inicia, agradecendo aos amados da EBD Panorama pela disponibilização, mais uma vez, dos slides na internet. E isso, como a gente tem repetido sempre, tem facilitado um bocado, a vida de nós professores para ministrarmos as aulas nessa condição, de aula, praticamente aula remota, como se fosse uma aula remota. Tá certo? Então, desde já, eu já quero agradecer aos amados da EBD Panorama. E essa lição vai trazer ainda os desafios de Neemias enquanto gestor, enquanto gestor no projeto de reconstrução dos muros de Jerusalém. E a temática que traz hoje a respeito da desunião foi um ponto que aconteceu. E ele, como um homem de Deus, desde antes dessa incumbência, ainda dando o seu testemunho lá no palácio, sendo copeiro do rei, a gente pode dizer que teve sabedoria, sim, buscou sabedoria do alto para ser um ótimo gestor, um bom gestor, e resolver situações como essas, que trariam, se não fossem bem geridas, poderiam não ter proporcionado, não ter tido como consequência a vitória, da reconstrução dos muros em 52 dias. Se eu não estou enganado, foram 52 dias do momento da reconstrução dos muros até a sua conclusão. E se eu fosse você, mesmo que você diga, eu não sou líder, nem no trabalho, eu não sou um gestor, eu não preciso acompanhar, eu não preciso gerir equipes, nem tampouco na igreja, eu não sou líder, não sou evangelista, não participo de nada. Mas quem disse que necessariamente você precisava ocupar um cargo, uma função, para entender a mensagem de hoje? Porque alguns aspectos da desunião podem estar primeiro dentro de você, numa crise existencial, ou refletindo nos mais próximos, em casa, família, se for casado, esposa, filhos, pai, mãe, irmãos. E a gente precisa entender isso, porque a mensagem maior vai pautar na questão da união
como também condição necessária para que a igreja avance, né? Progrida em seus projetos aqui na terra e consiga de fato, né, espelhar e dar uma condição de esperança, de crença, de abertura dos olhos para aqueles que não conhecem Jesus Cristo ou que professam outros deuses e não têm visto o resultado nesses outros deuses, né? E pode estar tendo uma oportunidade, inclusive hoje, de ouvir falar em Jesus Cristo, de ouvir em salvação, de ouvir em plano de salvação. O que eu vejo muito de diferença, sabe, irmãos, em relação às outras filosofias, aos outros deuses, é que os projetos que são escritos para essas pessoas, por esses deuses, são projetos de curta duração. Mas o projeto de Deus para a nossa vida, quando a gente aceita de fato, aceita o seu Filho como mediador, aquele que ao lado do Pai, né, fica dizendo assim, ô Pai, calma, Emiliano está ali, ó, ele pecou hoje, mas ele pediu perdão, ele está pedindo perdão e está fazendo a tua obra. Pai, calma, Pai. Sabe, é como que fosse, é o único, não existe outra. A Bíblia diz que é somente Jesus Cristo. A salvação é por Jesus Cristo, ele é o único mediador entre os homens e Deus, o Deus Pai. É o nosso Pai, o Pai dele, o Pai de Jesus Cristo. Então ele fica lá, ele está sentado ao lado de Deus Pai e fica fazendo isso. Ele é o nosso advogado. É essa a diferença. Aí eu vinha falando de projetos, os projetos dessas outras divindades que o povo aí faz são projetos a curto prazo, sabe? Projetos de execução muitas vezes rápida, de retorno às vezes rápido, mas que não dura. E o projeto que Deus tem para nós é um projeto que se inicia aqui, mas que tem um fim que não tem data para nós, não é? Inclusive o próprio Jesus nem sabe o dia, só quem sabe é o Pai. O dia de vir buscar a igreja para todo mundo ir morar na mansão celestial com Ele, e lá, onde lá não tem pecado, não tem dor, não tem lágrimas, não é? E enquanto isso, Ele diz que está conosco todos os dias, até que Ele venha resgatar. É difícil entender esse projeto? Às vezes é. Mas eu te digo uma coisa, se você abrir o seu coração para deixar Deus trabalhar, para deixar Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, operar, deixa Ele operar na tua vida. Deixa um pouco as filosofias, né, não assim, bloquearem a tua cabeça e dizer isso é loucura, isso não existe, isso não tem fundamento. É porque essa situação faz parte do princípio da fé. A fé é aquilo que não se vê, não se pode explicar, não é? Mas é a certeza. Mas é por ela, por mais que não possa se ver, se explicar, mas é uma certeza, parece contraditório, mas é dessa forma. Se hoje é momento, se você hoje está esgotado de fato, de todas as tentativas, de tudo aquilo que você aprendeu, de todas as filosofias que você já ouviu, e está vendo que isso tudo, por mais que você tenha passado horas comprado livros e livros, horas ouvindo vídeos, palestras, seja o que for, você ainda está sentindo um vazio dentro de você, eu digo a você, dê uma oportunidade. Não é para mim não, a oportunidade não é para mim não. Dê uma oportunidade para Jesus. Dê uma oportunidade para Jesus. Você vai ver as coisas acontecerem na tua vida de uma forma inexplicável. Eu só queria que você entendesse isso.
para hoje, para essa situação que você está, só precisa você dar um passo. Só um pequeno passo. Quer dizer, Senhor, eu estou cansado. Senhor, que Emiliano fala, que uns crentes da minha rua falam, que eu escuto uma zoada numa igreja. Senhor, se tu existe, eu queria que o Senhor fizesse algo na minha vida, porque eu sei que é difícil acreditar nisso. Mas na situação que eu me encontro, eu necessito, porque se nada acontecer contigo, eu vou ser capaz até de tirar a minha própria vida. Não sei, essa pode ser uma condição sim. E não é estratégia de pregação não, porque eu não estava nem no roteiro de falar isso agora no início, estamos com 11 minutos, eu vou até voltar para a lição, mas o Espírito Santo sabe todas as coisas. Nós estamos aqui no meio, numa seara esse do YouTube, em que você, quando publica alguma coisa, vai ficar disponível e você não sabe a proporção que isso pode tomar. Pode ser que uma pessoa apenas visualize, mas se essa pessoa, através do que está sendo mostrado aqui, explícito aqui, o Espírito Santo tocar essa pessoa e convencê-la do pecado para ser uma nova criatura de transformação, toda honra e toda glória seja dada a Ele. Porque se eu estou aqui e estou nessas condições que vocês estão vendo aqui, ó, cara boa, barbinha feita, sabe? Carinha boa. Outrora eu não estava nessa condição, não. Eu não estava nessa condição, não. E não tem Porsche aqui na minha garagem, não, viu? A casa que eu moro é alugada, viu? Para depois dizer, ele está com a carinha boa agora porque ele, conta bancária, empresário talvez, carro zero, iate, apartamento em praia, etc. Não tenho isso não. É porque a graça do Senhor nos basta e a gente vai vivendo a cada dia. E eu só digo uma coisa a você. Ele não deixou faltar. Ele não deixou faltar. E nos momentos mais difíceis, onde eu nem imaginava, onde poderia vir uma solução para mim, abriu-se assim, as oportunidades foram chegando, se resolveu com poucos minutos. Porque o Senhor quer que a gente aprenda que nós somos eternamente dependentes dele. Você, nós somos eternamente dependentes dele. Eu não posso ter ele aqui, sabe? Como fosse um delivery aqui, eu pego meu celular, smartphone, como quem vai no iFood e aí eu quero Deus aqui agora. Deus, eu quero você aqui agora. E é assim, é. Se foi assim que você aprendeu, eu quero te dizer que as coisas não são bem assim, não acontecem assim. Amém? Mas vamos voltar para a lição. Amém? Vamos voltar para a lição que ela tem muito o que falar conosco hoje, tá? Então o texto áureo da lição diz que, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Está lá no Salmos 133, versículo 1. Certo? Aqui já fala, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A verdade prática diz que a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Nós temos também aqui nas leituras diárias, aquela leitura devocional que você que adquiriu a revistinha ou conseguiu baixar ou acessar esse devocional na internet, você teve aí todas essas referências a respeito do que causa a desunião, o que a desunião proporciona e o que a união soma. A desunião expulsa bênçãos da igreja. A desunião impede o crescimento. União, o caminho para a comunhão e o amor. União engrandece a igreja. União é uma grande força. O Espírito Santo opera a união perfeita. Amém? Então fica para vocês. Hoje a gente não vai se deter às leituras devocionais, mas já fica para você também fazer essa leitura aí durante a semana, tá certo? Todo dia aí. Seria interessante que você fizesse e não ficasse só aguardando também
a ministração da aula nos finais de semana. E a introdução da lição diz que um conflito que surgiu, né, foi o problema que da desunião nos tempos de Neemias, né, se deu pelo um conflito entre as classes sociais lá. E é exatamente o que a lição está pautada lá no Antigo Testamento, com Neemias, né, como foi que ele conseguiu solucionar. E esse conflito estava pautado em cima da questão da cobrança de juros abusivos por parte dos próprios irmãos, né? Por parte dos próprios judeus emprestando a judeus e cobrando juros altíssimos. É a história da usura, né? E o povo também fala muito aí, e é o que foi o ponto, porque a obra tinha sido iniciada com Zorobabel, lá da reconstrução do templo. Depois, mais alguns anos depois, Neemias veio, começou a contornar, só que foi o desafio ainda durante a caminhada, ainda a construção. Foi esse período de 52 dias, Neemias se deparou com várias situações, e uma dessas aí foi essa, que é a questão da desunião, por conta da exploração dos próprios irmãos a respeito, né, da cobrança dos juros, né, juros abusivos para os próprios irmãos, viu? Se fosse alguém diferente cobrando juros abusivos, por exemplo, a mim ou a você, não. Mas é como se eu e você, que está aí do outro lado, nós fôssemos irmãos, somos irmãos em Cristo, mas vamos dizer assim, até mais próximo de uma determinada igreja particularmente, e você estava passando uma situação difícil, vem para mim, pergunta para mim, não haveria possibilidade, aí você, né, diz, assim, agora eu vou te emprestar 100, mas eu vou querer 1.000. Eu vou querer 1.000. É essa a condição que eu tenho para você. E o que é uma pessoa quando está necessitada, né? Só sabe quem já passou. Quem já passou por dificuldade mesmo. Porque, infelizmente, essa questão financeira, inclusive, é uma das situações que mais tira a gente da igreja, viu? Não só pelo que vai passar na lição hoje, que é a respeito da questão da cobrança dos juros abusivos, mas da questão da falta de gestão do seu próprio dinheiro. Você é um gastador mesmo, estourou dinheiro, aí agora, né? Tá aí numa situação caótica, devendo, estão tomando as coisas, sabe? Aí vem o adversário, né? Aí aproveita e diz, clama aí até o Deus. Deus pode até operar um milagre, sabe? E criar uma situação para que você honre todas as suas contas. Mas para isso, eu entendo que Deus vai querer ver uma organização, tanto espiritual, como material e quanto financeira. Tem um ditado que diz que tudo que vem fácil, vai fácil, né? Imagina, se fosse tão fácil assim, uma crise, eu gastei mesmo irresponsavelmente, gastei, fui buscar, né? Fui fazendo negócio com agiotas aí fora, coisa também que não cabe a um cristão fazer isso. Aí na hora que a faca começa a entrar no meu pescoço, porque essas pessoas vão querer receber, ou vão querer tomar o bem, como forma de amenizar o prejuízo, aí Deus, manda aí, porque tu viu aí, né? Me desculpe aí, mas a situação é essa, eu sou teu filho. Eu não sou Deus aqui para estar julgando não, mas eu acho. Certo? Porque aconteceu isso comigo sim. Eu fui desobediente, gastava todo mês, quase mais de um salário mínimo com cachaça. Inclusive depois de casado.
E tive que passar por uma peleja grande, viu? Quando tudo estava fechadinho para mim no fundo do poço, que foram as irmã Ana, a irmã Estela, o pastor Cícero, foram lá em casa e falaram de Deus, né, para mim. Eu estava numa situação muito complicada financeiramente. E eu vou dizer para vocês, não faltou não passei fome não. Mas deixar minhas contas, vamos dizer assim, direitinhas, conforme um cristão deve estar até para dar testemunho para quem não é crente. Porque o que a gente vê aí fora é muita gente dizendo, isso é um crente caloteiro. Não tem? Ora, se não tem. Crente caloteiro, crente ladrão, eles enchem logo a boca para dizer desse jeito. E demorou. Demorou e eu digo que eu ainda estou no processo. Está bem melhor. Mas porque eu tenho honrado, ainda ganhando pouquinho quando estava, ganhando pouquinho, mas eu honrei e devolvi a Deus o que era dele. A primeira coisa que tem que se fazer é essa. Não é, o tema hoje não é dízimo. Mas eu vou lhe dizer que o dízimo é bíblico, sim. E eu faço a minha parte. Se os que vão gerir o dinheiro, os despenseiros lá, os mordomos que a Bíblia fala, não usam o dinheiro que é de Deus, que eu apenas devolvi de forma correta, o problema não é meu. Porque eu estou fazendo a minha parte e outra, fazendo com alegria, entendendo, eu não estou sendo coagido para fazer. Mas eu tive o entendimento, Emiliano, tive o entendimento para fazer isso. Agora, se, que eu sei também que existem, não usam o dinheiro de Deus, não é o dinheiro de Emiliano, não, o dinheiro de Deus, de forma correta, eles vão se ver com ele mais cedo ou mais tarde. Amém? Mas vamos voltar, estamos com 23 minutos. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Neemias, capítulo 5, versículo 1, versículo 6 ao 12. Versículo 1, aí depois pula para o versículo 6 e do 6 vai até o 12 em sequência. Nessa semana, inclusive, diferente do slide original, eu busquei a nova tradução na linguagem de hoje. Esse NTLH significa nova tradução na linguagem de hoje, para vocês entenderem o que Neemias passou, né? E o que aconteceu. Essa é a leitura bíblica em classe que está lá na revista. E diz assim, no versículo 1 diz que, algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, começaram a reclamar contra seus patrícios judeus. Só voltaram lá para Neemias, né? Reclamando dos próprios irmãos, da própria raça, como diz assim, dos outros, né? Então ele diz assim no versículo 6, quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei zangado. Olha só por que ficou zangado. E resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse, vocês estão explorando os seus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar desse problema, da exploração. Explorando os meus, o seu, eu, explorando o meu irmão, o meu mais próximo. E disse, de acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros os nossos patrícios judeus que tiveram de se vender a eles como escravos. E agora vocês, que são judeus, estão forçando os seus próprios patrícios a se venderem a vocês. As autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder. Então eu disse, né? O próprio Neemias disse, o que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos, os não-judeus, razão para caçoar de nós. Olha mesmo. Eu e os meus companheiros e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e trigo ao povo. E agora vamos perdoar esta dívida.
Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro, vinho ou azeite, e devolvam agora mesmo os seus campos, as suas plantações de uvas e de oliveiras e as suas casas. As autoridades responderam: está bem, nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar as dívidas. Então eu chamei os sacerdotes e fiz as autoridades jurarem que cumpririam essa promessa. Está vendo, meus amados, o que acontece? E parece que isso também não acontece nos dias de hoje. No versículo 13, ainda dessa leitura, que não é a leitura oficial da leitura bíblica em classe, diz que Neemias, depois que fez o povo jurar, diz que tirou uma faixa que ele tem, um nome eu esqueci, e sacudiu. E ele disse ainda assim para o povo: e agora, ai de vocês, olha, isso aqui que eu estou fazendo com essa faixa vai ser o que Deus vai fazer com vocês, caso vocês não cumpram o que acabaram de prometer, que era parar de oprimir, né? De escravizar o próprio irmão. Porque o povo mais pobre, existiam judeus mais ricos, judeus mais pobres, como existem pessoas de classe que são cristãs de classe média baixa, de classe média, de classe alta. Tá certo? E o que estava acontecendo é que esses mais pobres estavam, sei lá, com fome, alguma coisa, precisavam de mantimentos, de comida, e compravam, né, para pagar. E como não conseguiam pagar, aí os seus patrícios, que ele chama aqui, os seus próprios irmãos judeus, os que eram, por exemplo, vamos dizer que fossem os donos de um mercadinho, de um supermercado, aí ia lá e tomava, ou as filhas como escravos, os filhos como escravos, ou tomava as casas, tá entendendo? Então, quer dizer, o que eles estavam reproduzindo em Jerusalém, nada mais era do que o que os não-judeus, que ele fala, como ele fala aí, quem não era, para nós é quem não era cristão. Cristo ainda não era desse tempo, ele está falando de Velho Testamento. Né? Então, se tratava de não-judeus, aqueles que não estavam dentro do plano de salvação, né, do Velho Testamento. Então, eles diziam, então quer dizer, vocês estão reproduzindo, estão fazendo da mesma forma como aqueles que não são, né, que não são nossos, que não tem essas características, que não é o povo santo, que não é o povo eleito, e estão trazendo isso aqui para dentro. Não, está muito errado. Aí o que é que acontece? E aí mais na frente da lição vai falar. Neemias, aí você diz, não, mas foi muito fácil. Ele pegar e dizer assim, mas vocês façam isso, e o povo aceitou. A leitura do texto, assim, não mostra uma coisa talvez tão importante ou um processo de conquista e engajamento para aquilo que um líder pede, que no caso de Neemias era que aquilo acabasse. Que foi tão importante foi quando ele disse que ele mesmo, que aquela orientação, aquela norma, né, estava começando a partir dele. E quando ele diz na leitura que ele mesmo já perdoou, como fosse perdoou as dívidas, o que ele havia emprestado, ele não iria mais cobrar das pessoas que ele havia emprestado. Tá? Na lição, mais à frente da lição, ela vai falar sobre empréstimo, sobre usura, e é uma questão até um tanto polêmica ainda para dentro da igreja, ainda nos dias de hoje, não é? Porque se fala que se você tem, é melhor que você dê do que depois ficar encurralando o irmão para pegar o dinheiro de volta. Aí da parte desse irmão que pegou o dinheiro, se você precisou e pegou de um irmão que de boa vontade e coração cedeu para você, dê seu testemunho de cristão e devolva, vá pagando o abençoado que lhe emprestou. Agora, de todas as leituras que eu fiz, o que é proibido é cobrar juros. E principalmente quando os juros são abusivos. Então, meu irmão, se você tem, é melhor que você dê. Eu, pelo menos, eu faço isso.
sabe? Até para não abrir uma brecha nos meus muros se eu tivesse muito dinheiro, sabe? E pudesse ajudar muita gente e algum necessitado viesse me pedir, se eu tivesse, se eu tivesse condição, eu dava, para não dar brecha. Porque quando a gente começa a ser formador de opinião, eu não sou pastor, sou diácono, lá da igreja que eu congrego, que na verdade é um ponto de pregação, nenhuma igreja é. Mas eu sou formador de opinião. Aí imagina, eu empresto ao irmão, aí vou lá para frente do púlpito, aí vou pregando sobre o quê? Aí por trás termina o culto, lá na saída, aí eu chego, irmã, e aí, minha irmã? Baixinha, assim, meio que no ouvido dela, sabe? Eu acho, é achismo meu, que é melhor que não. Se você está preservando essa vida santa, essa vontade em acertar sempre que possível, quanto menos você abrir mão para essas situações, é melhor. Não tem, está sobrando uma condição, faz lá uma doação ou entrega na igreja, porque vamos pensar que os que estão na gestão da igreja estão tratando do dinheiro de Deus de forma correta. Então, não sabe para quem pode ajudar? Vai lá, entrega ao pastor da tua igreja, que lá tem um setor que faz a parte de assistência social da igreja, que vai comprar, sei lá, como é que chama? Uma cesta básica e vai distribuir. Né? E você, enquanto reino, você está investindo no reino, ajudando o reino dentro do que for e evitando que o adversário possa se infiltrar através de discórdia desse tipo. Eu até digo que se a gente parasse aqui a lição por agora, a gente não deixaria nenhum ponto para se falar, porque praticamente mencionamos tudo. Então vamos dar um avanço aqui nos slides para a gente ver mais a respeito, tá certo? Então aqui são as temáticas que vai falar aqui. Qual era a base dessa união, quando eles começaram a reconstrução dos muros, esta união entre judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus, está lá até em Gálatas 6,16. Esta união é uma verdadeira força. Esses subtópicos fazem parte do tópico 1, que é a união que caracterizava os judeus libertos do cativeiro. O tópico 2 diz que a união entre os judeus aí veio, estava ameaçada. Aí qual era a ameaça? A gente vai ver, a gente até falou, agora, desde a parte introdutória da lição. E como se explica esta grande injustiça? Vai se falar também. O tópico 3, Neemias solucionou o problema. Neemias convocou um grande ajuntamento, vocês viram também, inclusive agora na leitura. Neemias fez uma proposta conciliadora, que ficasse bom para todos. Uma sabedoria grande, gestor nato. A proposta de Neemias foi acatada, o terceiro subtópico do tópico 3. E o último tópico, a paz voltou a reinar entre os judeus. Subtópico 1, surgido um problema entre irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência, com muita rapidez, Não pode estar se jogando os problemas para debaixo do tapete, não, que eles depois vão tomar uma proporção muito maior, vai virar escândalo, vai virar um problema muito maior para as pessoas resolverem. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente para que não se magoe, com rigidez, se for preciso, mas com carinho, até porque a gente está tratando de vidas e vidas que também devem, assim como nós, ter o objetivo e chegar até a salvação quando o Senhor Jesus voltar para vir buscar a sua igreja. Amém? Então vamos dar uma andada aqui. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. E qual era a base dessa união? Todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. Isso era a base. Todos os judeus acreditavam que Deus era o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou. E todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Eu não quero voltar tanto, porque senão a gente vai ter que voltar às lições anteriores, mas lembra que quando o rei Ciro
ganhou do Nabucodonosor lá da Babilônia e tomou também o povo judeu como cativos, o povo pensou assim, pronto, agora acabou, se nós já estávamos numa situação ruim, agora veio essa outra nação forte aí, e ganha dos babilônios que traz a gente, aí, para surpresa deles, Deus despertou o rei Ciro, né, que não era judeu, só para lembrar aqui para vocês, e o homem lá, ó, dando todas as condições. A primeira foi nomear Zorobabel como governador de Judá para que ele voltasse com alguns e dando todas as condições materiais e financeiras para reconstruir o templo. Então partiu daí, né? Então todos estavam engajados, estavam como os que sonham. A gente utilizou muito esse termo na lição quando a gente mencionou a respeito do gerenciamento, né? Da reconstrução do templo de Jerusalém, através, né, de Zorobabel como governante, né, como gestor. Né? Então, esta união entre os judeus simbolizava a união que deve se haver na igreja. Todos na igreja são aproximados uns dos outros porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Se pegarmos a revista anterior, que falava sobre as cartas, a carta lá aos Efésios, Jesus veio exatamente para unir eu, você, os nossos antepassados, todos nós estávamos destituídos de alguma condição de salvação. Só quem tinha salvação era o povo judeu. Jesus Cristo veio para rasgar, porque depois do pecado dos judeus, né, Deus, vamos dizer assim, se desagradou e disse que todos estavam, inclusive, destituídos de salvação. O intuito foi Jesus Cristo vir para que ele morresse por nós, né, fosse o mediador, criasse essa nova condição de que todo aquele que nele crê, né, será salvo. Todo. Aí não tinha mais se era judeu, se era japonês, se é americano, se é russo, não importa. Passou-se a ter um novo critério. Qual era esse novo critério? Para fazer parte da nação eleita, a nação que vai morar no céu, crer que Jesus Cristo é o único Filho e que por ele como Salvador, e é por ele que eu e você vai conseguir, né, ter o agrado, né, ter como é que eu posso dizer assim, ter o meu passaporte assinado pelo Pai. Porque o Pai, Deus só vai assinar meu passaporte se eu tiver passado primeiro no consulado de Jesus. Ó. Eu tenho que passar primeiro no consulado de Jesus com o meu passaporte para ele me dar o visto. Certo? Aí eu fico com esse meu passaporte aqui carimbado, né, lutando todo dia para que esse carimbo aqui não se apague, né? Para quando for no dia, vou apresentar aqui, ó, ele chega, passa. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Oh, glória a Deus por esse dia, viu? E é nisso que a gente se pauta. Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja. Aí tem esse outro slide que diz: esta união na igreja se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas não se baseia, desculpe. Não se baseia em nacionalidade, nível social e cultural, mas todos são um em Cristo. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Consideremos algumas bênçãos decorrentes da união. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Quando existe união na igreja, levamos as cargas uns dos outros, né? Eita, será, hein? Será que ainda é assim? Mas deveria, viu? Está lá em Gálatas 6:2. Questão da empatia, a gente também mencionou isso em algumas lições anteriores, a questão da empatia. Eu até botei empatia espiritual, né? E ter essa sensibilidade, sabe? Que ajuda lá de sofrer com o irmão, sabe? De dar um ombro amigo, de estender uma mão, de orar por ele, interceder por ele. Meu irmão. Porque o mundo de hoje é cada um querendo garantir o seu e que o resto que se exploda.
Isso também na igreja, viu? Não é fora não que eu estou falando. Fora que é mesmo. Tá aí, governos corruptos, nem queria entrar por isso, governos corruptos que roubaram, foram contratados roubo, mas que foram bons para umas determinadas poucas categorias, é o povo exigindo a volta de Barrabás. Só vejo isso como fosse assim. Solta Barrabás, porque Barrabás vai continuar garantindo a minha farinha, sabe? Porque é o ditado desse mundo, quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Se sobrar farinha para os outros, beleza. Se não, ó, tô nem aí. Mas eu não quero entrar nessa parte política, nem politicagem, não. Não foi para isso que eu vim aqui, não. Mas eu só quero dizer que é assim. E foi da mesma forma que fizeram com Jesus quando pediram Barrabás. Viu? A união nos faz fortes. E uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Esta união é uma verdadeira força. Foi por causa dessa união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Aí ele traz isso aí, ó, que um cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Sabe que são essas três dobras? O Espírito Santo tocando aqui, ó. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Será que o cara não fica forte mesmo, hein? Para aguentar esses puxavantes, esses cabos de guerra? Fica. Cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Esta união também é o segredo da vitória da igreja. União através de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O mistério da igreja em Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estiverem oculto desde a eternidade. O tópico 2 diz que a união entre os judeus estava ameaçada. E a gente até mencionou, né? E qual foi essa ameaça? Tratava-se de uma injustiça social. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, como também para pagar o imposto do governo, certo? Aí ele vem aqui, quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos, aí vem, olha, por isso que eu botei em amarelo, quem colocou em amarelo que eu destaque foi eu. Os irmãos, olha, quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos, os irmãos, não era qualquer outra pessoa, não, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Era essa a ameaça, e a ameaça estava dentro do próprio povo judeu, porque eram os próprios irmãos, né, que estavam fazendo isso, ok? Isso foi a causa de um grande clamor entre os judeus. Esse assunto chegou ao conhecimento de Neemias, que ficou muito enfadado, né? Isso é muito triste, muito até bravo, algumas traduções dizem. Diz que na época de Neemias o povo não clamava por luxo, mas por pão, não por conforto, mas por sobrevivência. Porque, né, quando o despertamento de fato aconteceu, é que eles viram um milagre, posso dizer, que Deus havia através do despertamento do rei Ciro, deixando-os voltar para reconstruir o templo e mais para frente, já com outro rei que sucedeu o rei Ciro, para reconstruir os muros. Eles estavam, né? E a gente viu também na lição anterior, quando, né, lá em Zacarias diz, né, que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, que todas as barreiras haviam sido vencidas com o poder de Deus executando, né, trabalhando, atuando. Então, é como se eles estivessem convencidos de que toda a ganância, vamos dizer assim, né, de toda busca, talvez pelo materialismo, vamos dizer assim, se fosse nos tempos de hoje, isso aí passou a ser vaidade, porque para eles bastavam o simples. E eles sabiam que o simples não queria dizer que eles iam passar fome, iam ser esmoler, não. O simples ia ser dado por Deus a condição mínima, favorável, mas boa, mínima, porque quando a gente fala em condição mínima, a gente já pensa que o cara passando fome, comendo um grão de feijão, um grão de arroz e, sei lá, um pedacinho de rapadura. O mínimo aqui
a gente pode estar fazendo essa referência como se fosse assim, a exclusão de vaidades. Uma vida mais simples, mais tranquila, dada, né, em paz com Deus, em paz com os outros. É essa vida que ele menciona aqui. Né? Eles não clamavam por luxo, mas por pão. E não era por conforto, mas por sobrevivência. Eles só queriam ter as condições mínimas, mas não queriam continuar sendo escravos, assim como eram oprimidos, por exemplo, quando estavam lá na Babilônia. Como se explica essa grande injustiça? Aí tem, número 1, a falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Os mais ricos pecavam, aí botei de novo, contra seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. Item 2, a explicação 2 para a grande injustiça, a dureza dos ricos contra, de novo coloquei em amarelo, contra seus irmãos mais pobres. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas de miséria de seus irmãos mais pobres. Foi aquilo que a gente mencionou no início. Né? Eu não sei como foi a condição, talvez eles queriam reproduzir. Muitas vezes, às vezes a gente tem durante a vida alguns traumas, né? E quando a gente passa esses traumas, a gente tende a replicar aquilo que fizeram com a gente e a gente fazer com os outros, até como um mecanismo de defesa. Mas só que isso para cristão não serve. Por isso que o Senhor na Bíblia diz que quem nasce dele é nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as velhas coisas já se passaram. Você não pode trazer nada de lá para cá, não. Nada de lá para cá, tudo, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. Aí o que é que acontecia aí? Povo oprimido, muitos deles também passaram, alguns, os mais velhos passaram, né, pela opressão, tal. E quem teve condição de crescer lá dentro e ficar rico, aí agora estava fazendo as mesmas coisas com os irmãos, né? Os irmãos salvos, né? De mesmo, os judeus, né? Não tem como. A injustiça social era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Já estamos com 47 minutos e 58, já estamos caminhando para o final, ok? Então, Neemias solucionou o problema. Neemias convocou um grande ajuntamento. Ele reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados mesmo. Vender-se-iam a nós, então calaram e não acharam o que responder. Aí quem colocou tanto esse amarelo como no final foi eu. Aí esse rosazinho agora, farinha pouca, meu pirão primeiro. Era cada um querendo garantir o seu, sabe? Como aí eu até conjecturo assim, talvez tenha passado na cabeça dele, rapaz, vai que Deus se esquece de novo da gente. Ou vai, eu até penso assim, ou vai que a gente dá um deslize de novo e Deus bota a gente na prova, sabe uma coisa? Eu vou garantir a minha reserva, sabe? Aí as reservas que ele estava garantindo era com base nisso, né? Na opressão. Meu irmão. Oprimindo os próprios irmãos. Por isso que eu botei aí, inclusive coloquei novamente, farinha pouca, meu pirão primeiro, mas isso não existe. Neemias faz uma proposta conciliadora. Deixemos este ganho, restituí-lhes hoje. Restituí-lhes hoje. Neemias 5, 10, 11. Neemias estava disposto a não receber os juros, dando o exemplo. Olha bem, lembra que ele era o governador? Ele foi instituído pelo outro rei para liderar aquele grupo, né? Aquele movimento de reconstrução dos muros. E ele estava numa condição de respeito do povo, até dos pobres e dos ricos também. E eu lembro que nós creio que foi na lição anterior, foi a lição que falou dele, já da trajetória dele ainda lá como copeiro do rei até o final, quando ele consegue de fato, junto com os outros, reconstruir os muros, né? Ele deu exemplo. Ele deu exemplo e foi respeitado porque o povo via nele uma coisa diferente por exemplo, dos que os demais passaram. É como se, só se fosse para honra e glória do Senhor, aparecesse lá um prefeito, um governador aí, né?
que viesse de fato com uma visão bem diferente da maioria desses que já passaram, e o povo dissesse, rapaz, agora esse tem o meu respeito. Tudo está muito transparente, não é? A gente não vê história de caixa 2, de superfaturamento aí, licitações, etc. Foi tipo o que aconteceu com Neemias. Neemias deu exemplo, não só deu exemplo agora, nesse momento, mas ele já vinha dando exemplo desde quando ele chegou para começar a reconstrução do muro, gente. Vamos lá. Para ser um líder excelente, é preciso saber repreender, é preciso ser exemplo e é preciso ter prudência. Foram as 3 coisas que ele demonstrou. Aí, né, nós vimos, inclusive, isso na semana passada. Mas olha para você, olha para mim, se você se não assumiu ainda um cargo de liderança, independentemente de que seja em qualquer função, qualquer tipo de trabalho, você precisa ter prudência, você precisa ser exemplo e aí precisa saber repreender quando necessário. A proposta de Neemias foi acatada. Restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Olha lá a referência. Foi o povo que disse. Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Então a convocação, né, a síntese do tópico foi a convocação de Neemias para que houvesse a conciliação para resolver aquele problema. E o último tópico, hoje inclusive eu creio que vamos terminar um pouco mais cedo, estamos com 52 minutos, o item 4 diz que a paz, então, depois disso, a paz voltou a reinar entre os judeus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve ser logo tratado com muita diligência. Assim que Neemias ficou sabendo, tomou providência. Porque se fosse outro, não, rapaz, eu tenho outras coisas para resolver, eu acho que isso não é importante agora. E poderia ter comprometido sim, viu? E muito. Se ele não, de fato, não tivesse agido. E tem muita gente que está agindo dessa forma, viu? Você sabe muito bem disso. Colocando os problemas para debaixo do tapete, diz que vai resolver, ou então disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para fulano, fulano resolve. Aí quando você vai para fulano, fulano diz que é outra pessoa, e bota, e vai, e ninguém nunca resolve. Aí quando a coisa estoura, aí é porque você não teve paciência, né? Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus, viu? Imparcialidade não é tomar partido de um lado e do outro, não. O conciliador ele tem que ouvir as duas partes, para daí tentar as duas, junto com as duas partes, como ele é uma pessoa respeitada, inclusive isso é um princípio para quem quer ser conciliador, gestor de conflitos, quer seja em qualquer instância. Primeiro, uma pessoa que seja respeitada. As duas partes precisam ter essa pessoa, né, saber que essa pessoa é uma pessoa íntegra, né, sã, reta, imparcial. Aí vai ficar mais fácil, porque ele vai ouvir, vai tentar ali, vai dar uma proposta que, por vezes, as duas partes têm que ceder, mas cedem e se resolve. E é assim que o ministro ele diz aqui, que é o caso, a gente, mais fácil talvez você entender, por exemplo, seria o pastor da igreja, né? Imparcialidade e sabedoria de Deus, claro, principalmente nós aqui. Depois que entendemos que todas as coisas que precisamos fazer tem que consultar a Deus, esse ponto principalmente não ficaria de fora. Característica de um líder excelente, aí, ver as pessoas como pessoas, saber ouvir e ir também até a raiz do problema, né? Tá aí, para cada subtópico desse aí, cada descrição mais detalhada a respeito e cada característica dessa, né? 2. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados pacificadores, né? É isso lá em Mateus, essa referência em Mateus capítulo 5, versículo 9. Desculpa. A desunião representa uma obra da carne, né? Estas coisas entristecem o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que lutar para união, dentro do possível, paz com todos. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Tem muito aquela história, né?
Que diz que ama a Deus, se não ama... Como é que você diz que ama a Deus? Inclusive, essa aí coloca a gente, né? É uma das situações que, inclusive, na Bíblia diz. Como é que você diz que ama... Se você não ama quem está vendo aqui, como é que você está dizendo que ama incondicionalmente a quem você não vê? Né? Do mesmo jeito é a história da oração do Pai Nosso. Perdoa, né? Assim como nós, me perdoa, Senhor, assim como nós perdoamos a quem me ofendeu. Aí eu não perdoei quem me ofendeu, né? Fui com uma satisfação, estou trombudo também de mim, mas quero o perdão de Deus. Aquele diz do mesmo jeito. Como é que você diz que ama a quem não vê? Né? Que diz que ama, eu amo Deus, e não ama aquele que está aqui ao teu lado, que você está vendo. Meu irmão, o negócio é sério. Finalmente devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual. Estabilidade espiritual, viu? E da paz da igreja. Estabilidade. E a síntese do tópico 4 diz que a paz foi mantida porque Neemias enfrentou os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. E chegamos, né, ao término da nossa ministração. Hoje eu tentei até ser um pouquinho mais rápido. Nós estávamos com as lições em torno de 1h15, 1h20. Hoje estamos com 56 minutos, 57 minutos, vai completar. E desde já eu quero agradecer, né? Pedir a Deus que continue te dando sabedoria, que te dê sede, assim como Ele me dá sede, para que a gente possa, né, juntos, inclusive, ainda enquanto estivermos por conta da pandemia, através do canal, quando for voltar para a igreja, lá na igreja, né, dar essa sede de busca, porque a gente aprende muita coisa, vai aprendendo muita coisa, a gente não fica só restrito às palavras, por exemplo, no domingo, que não é que são poucas, mas é porque Deus diz que a gente tem que buscá-lo, né, em todo o tempo. Então, em todo o tempo, se há condição de dar uma parada, se dá uma condição de estar presente, por exemplo, aqui na live, e aprender, né? Tá certo? Então, você está fazendo o certo, você está fazendo o que Deus espera de uma pessoa transformada, uma pessoa que está querendo realmente buscar de fato essa salvação, essa renovação, tá bom? Então, que Deus te abençoe, meu amado. Como eu te falei, na terça-feira nós teremos mais uma live, agora dia 25 às 19h30. E só lembrando que o ponto de pregação ele volta aos cultos do domingo, no domingo amanhã, né? No domingo amanhã, às 6h30 da noite. Já aproveitando para reiterar a mensagem que a nossa missionária Ana deixou no WhatsApp. Então, se você já congrega conosco, saiba que amanhã às 18h30 já retomaremos os cultos presenciais. Os da quarta-feira, das quartas-feiras, que trazia inclusive muita gente, às vezes teve momentos de gente ficar em pé lá, né? E esse ainda não volta por conta ainda do espaço. Não vai dar para a gente cumprir aquela meta. Os do domingo, os cultos dos domingos, há a possibilidade de voltar porque geralmente as outras pessoas congregam no domingo nas suas igrejas. Então, como nós somos poucos ainda, então dá para a gente separar, né, as cadeiras e cumprir aí as medidas sanitárias, tá certo? Em relação à proteção contra o Covid-19. Então, que Deus te abençoe e te guarde, e aciona aí, se inscreve no canal, compartilha, aciona o sino para receber as notificações quando houver uma nova publicação. Amém? Então, que Deus te abençoe. A paz.